3. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Você tolera tudo nessa vida. Você tolera a vizinha que te leva emprestado azeite galo e depois te devolve óleo Maria. Você tolera o cachorro velho do 113 se esfregando e babando em você no elevador, mesmo porque o dono dele, o velho cachorro, já faz isso há muito tempo. Eu não pedi para nascer. Você pode tolerar a ideia de que aquele homem que bate no vidro do seu carro nunca mais vai lhe dizer: e aí, gata, vamos completar a noite com um drink? Mas que você pode ouvir desse homem é: e aí, patroa, vamos completar com etanol? Você pode aguentar na sua mesa uma cenoura transgênica, um milho híbrido. Mas você não aguenta quando seu filho te diz que não pediu para nascer. Ainda quando é o babaca dos filhos dos outros, você acha aquilo de uma pobreza absoluta, de uma cafonice sem precedentes. Mas quando é o seu filho quem diz que não pediu para nascer e que o fato dele estar no mundo não é da sua alçada, quando é o seu próprio filho quem lhe diz isso dói. Você esquece tudo que achava anteriormente dos babacas, dos filhos dos outros, para mergulhar numa profunda angústia existencial que nem mesmo o melhor corpo de bombeiros do mundo conseguirá resgatá-la desse vácuo, desse imenso buraco negro em que você acaba de entrar por uma simples frase dita pela boca da sua própria cria: eu não pedi para nascer. Tudo isso dito em plena tarde de domingo, após você ter se matado sobre um pacote de farinha de trigo e ovos frescos, botados na véspera. Palavra do Fukuda, hortifruti granjeiro, terapeuta de legumes e largado pela mulher evangélica, dono da granja Filhos Sem Lares. Porque japonês não fala lares. Local que você frequenta há pelo menos 30 anos, a cada semana, na estrada de Itapecerica. Agora com seu Corsa 92, antes com sua perua DKV 69. Não a posição, mas o ano da perua. Andando 30 quilômetros para ir, outros 30 quilômetros para voltar, só para obter hortifruti sem agrotóxicos. Órfão precoce, pois quando seus pais morreram, ele ainda nem era nascido. Mas ele, Fukuda, este sim, pediu para nascer.
Vem o seu filho do nada e diz na sua cara que não pediu a ninguém para vir ao mundo. E se ele não pediu a ninguém para vir ao mundo, ele também não pediu a ninguém para comer esta belíssima macarronada que reunirá a família em torno de uma travessa, comprada no já extinto Mapping e quebradinha nas pontas, mas a qual você deu liga com Super Bonder. Ainda bem que depois do advento do Mapping surgiu o advento do Super Bonder na face da Terra. Ao menos isso. Uma travessa em que tomates sem pele, que você escalpelou na véspera. Tomates esses, todos eles, cabeça feita e terapeutizados pelo próprio Fukuda. O hortifruti de Itapecerica, aquele mesmo que se pós-graduou em terapia de legumes. Tomates que aceitaram o seu escalpo de bom grado e com tranquilidade foram todos contentes para a sua panela. Metade teflon, metade alumínio, devido ao uso constante. Mas que você não consegue dar a panela para ninguém, justamente porque ela está velha e gasta. Você até gostaria, mas nem encontra para quem dar a sua panela. Embora ela, a panela assim, nesse estado deplorável, toda esbranquiçada, os tomates não reclamam de nada, uma vez que tratados pelo Fukuda. Sendo que ele próprio, Fukuda, para exercer a sua profissão de terapeuta de legumes, tenha se submetido por 250 horas ininterruptas a tratamento psicoterápico, sendo terapeutizado por chuchus com doutorado na várzea e que, a seu próprio exemplo, aconselharam a dar mais de si em todas as cercas. O que o Fukuda sim fez, libertando-se por completo do seu complexo de largado por mulher evangélica, e que até certa feita aconselhou-me também a fazer o mesmo, que eu me desprendesse daquele meu ranço moral burguês e que desse como ele e para ele um pouco mais de mim, quebrando gelo, rompendo cercas, cabaço e tudo mais, o que não concordei de pronto, fechando-lhe meu coração e as pernas e dedicando-lhe mais e mais a minha família e as macarronadas de domingo. Quando você olha esses tomates escalpelados, orgânicos, orgulhosos de sua origem e marchando para o seu destino trágico, como nas peças de Sófocles, e sem dar um pio sequer, que é para não azedarem o seu molho com lamentos. Embora você se assegure sempre botando uma pitada de açúcar no molho, porque você não é boba nem nada. Você chega a se comover com tamanho desprendimento dos tomates e deseja ser tão desprendida e descolada quanto eles, mas você não pode. Você é pura dedicação ao lar e nem desconfia que logo mais à frente, simples questão de tempo, o seu filho vai lhe dizer uma barbaridade como essas: eu não pedi para nascer. Ao molho, você há de juntar 1 quilo de músculo, o qual você pagou por 1,7 kg, e que você há de colocar inteiro na panela. Músculo esse comprado no supermercado, aonde você aguentou a roubalheira no peso por um açougueiro truculento chamado Damião, cujo comparsa, um pernambucano zarolho, que você nunca sabe se ele está te piscando um olho porque está te paquerando, ou se porque ele é conivente com a sacanagem do comparsa Damião, o que é mais provável mesmo, ou se porque é zarolho mesmo. Você ali, de corpo presente, tentando controlar os dois açougueiros sem vergonhas e sem resultado algum, porque os dois juntos são mais poderosos do que você e aquela meia dúzia de barangas que, como você, se acotovelam ao balcão gelado do açougue, tossindo
lançando perdigotos em sua cara e lutando por aquele quilo exato de músculo enxuto, 0,25% de gordura, com passagens pelo espada ala Sherman e 7 voltas Sorocaba. Músculo esse que todas as barangas disputam, que diabos, como se ele fosse o músculo do Gianecchini, ou quem sabe o último da face da terra. E você ali então, exausta e já tossindo perdigotos também, cresce mil conjecturas a respeito do que exatamente aquelas malditas donas de casa pretendem fazer com aquele pedaço de músculo inerte. E você conclui que não. Ninguém poderá manipular tão bem aquele músculo quanto você mesma. Então você se sente única na arte de pegar no músculo. E você, então, já se vê recebendo uma medalha de honra ao mérito do prato perfeito nas mãos do Olivier Anquier. E o seu Jorge te embalando à noite com uma canção bem saborosa que fala sobre as qualidades de um músculo desconhecido, enquanto o seu filho, que lhe é muito conhecido, mas muito mais conhecido do que o músculo, chega assim do nada e diz na lata que não pediu a ninguém para nascer, quando depois de você ter amarrado aquele seu ramo de cheiro verde hidropônico, colhido em sua singeleza e pureza naturais pelo nipônico Fukuda, que já teve várias passagens pela imigração japonesa e sempre devoro, tá para o Boradiro, porque os japoneses não conseguem falar de volta, e muito menos Brasil. O Fukuda, que acabou caindo em depressão e em Itapecerica, ainda tenro como seus próprios legumes, tendo sido criado, coitado, por uma família de bananas, porém muito dedicadas a ele. Quando você olha aquele seu puríssimo ramo de cheiro verde, depois de você tê-lo posto à disposição e à mercê de um músculo rijo e ignoto que, após crescer em suas mãos, irá amolecer no meio da sua velha panela, mas que para você ela será sempre nova e especial, é claro. Tudo isso para quê? Eu digo, para apurar aquele molho por 5 horas no sábado, outras tantas 5 no domingo, e você deixando de ir à missa à 1h da manhã, que é quando você mais gostaria, para se ver livre das suas obrigações conjugais matinais, que é quando seu marido mais gostaria, porque ele ainda consegue ter alguma ereção a essa hora. Já a famosa e tão comentada tesão do mijo. Quando você, depois de cumprir as suas obrigações conjugais, sai da cama, indo direto para a cozinha, no inverno ou no verão, exatamente 5 horas antes do almoço, para cumprir a sua outra obrigação, a mais importante de todas, a obrigação da culinária dominical. E porque o molho da sua macarronada passa nesse momento a ter uma importância capital, importância essa maior do que a sua própria vida. E você então se dá conta com muita culpa que o molho terá sim que passar à frente da missa, e que você terá agora e desde sempre que lançar essa mesma missa da 1h da manhã para o horário das 7 da noite, ou quem sabe, talvez para o espaço que seria mais da sua vontade. Mas você não pode, você tem que ir à missa e se culpa por tal pensamento de não ir. E você ainda se atreve a imaginar que bem poderia aliviar o inchaço das suas pernas numa cama só sua, elétrica, linda, multifuncional, com programa especial para levantar pés e cabeceira e vibrador. Múltiplos reais e salseiros que
que você não precisa fingir para ninguém, como é o caso da missa, mas que não é por mal, não, que você finge que gosta, mas porque você nunca entende o que o padre fala. O microfone do padre reverbera um eco indecifrável e você não consegue entender. Se todo mundo está entendendo, se é só você que não entende bufas. E você, então, não consegue saber se o microfone da igreja é que é ruim, se o padre é que é afásico, ou se você é que é aérea. O seu exemplo de Beethoven já está para lá de surda. Você ali, naquele banco de igreja, considera que aquela missa tão enigmática quanto o Mata Hari ou Sherazade, aquela missa é boa assim, que tollis peccata mundi, ela te livra de uma culpa desgraçada de alguma coisa que você não fez, mas julga que fez. E com toda certeza essa coisa é pecado, nem se discute. Quando vem na sua cabeça a sua única escorregada na banana, quando você traiu o seu marido. Com o Fukuda. Embora nem considere mais aquilo uma traição, pois houve somente uma semi-penetração. Não porque você estivesse com medo, mas por uma incompatibilidade total de sizes. O pênis do Fukuda era size XS e a sua vagina XL. Uma bobagem de nada, mas que fazia toda a diferença. Eu já havia passado pelo confessionário e me confessado por mês todo. E agora isso, de mais a mais, jamais me arrependi do que fiz, porque o que eu fiz foi muito pouco. O Fukuda tinha muito pouco para me dar. Eu disse ao padre, à hora da confissão, que só sentia arrependimento das coisas que não fazia e consequente culpa por não tê-las feito. Como normalmente eu nunca fazia nada, então eu sentia culpa por tudo. Dá para entender? O padre não entendeu. Tornei-me uma esfinge para o padre, assim como o sermão dele para mim. E aquele olhão espantado do padre ali de dentro do confessionário, como se eu pertencesse a uma outra paróquia, ou quem sabe a um outro planeta. Justo eu, que o ajudei em seus banhos diários, quando lhe quebrou o dedo mindinho do pé, fazendo-lhe abluções por todo o corpo e até conhecendo as suas partes íntimas. Quando você ouve da boca daquele padre ou do seu próprio filho, porque você já perdeu a noção que ele, justo ele, não pediu para nascer, e a frase ecoando, a confissão martelando, a comunhão rolando, o sermão reverberando, sei lá, porque você já perdeu o tino, o juízo, a sua própria razão. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. E como mamãe Dolores tem o direito de nascer, você sofre feito uma condenada e pensa no seu Albertinho Limão ingrato, ou na sua Sarah Jane de imitação da vida. Então você se remonta ao passado e se remete a um mesmo segundo, a um ser ou não ser, eis a questão. Oh, meu Deus, como ainda tenho o direito de sorrir se meu filho não pediu a ninguém para o parir. E a família ali a te olhar. A macarronada que deveria ser degustada e até elogiada, por que não? A esfriar. E por que você? Você teria que passar por isso? Esse seria o seu karma, o seu guia. Você lembra do Karmanguia que você teve que vender para comprar o seu vestido de noiva? Era prioridade você se casar. Você estava grávida deste mesmo filho que agora te diz que não pediu para nascer. Quando de repente você para, não tem mais acento pela nova ortografia.
Portanto, você para e de pé mesmo, porque para já não tem mais assento. Eu acho que nem você tem mais assento pela nova ortografia. E ali, bem diante daquela travessa emendada por Superbonder, você começa a odiar aquela macarronada, hein? Como se ela fizesse parte de uma máfia a qual você já não pertence mais, hein? E tal músculo desconhecido que descansa numa travessa à parte, enquanto ele, músculo ali bem refestelado, você aí completamente exausta, também odeia esse músculo, hein? Tal ramo de cheiro verde, Helles, ramo de cheiro verde vindo do raio que eu parta, retirado previamente do molho para o prato ficar no ponto certo. Você odeia, hein? A farinha italiana metida besta que meu corpo amassa, porque foi você mesmo, sua provincianazinha, que acha que tudo que é italiano é melhor. Supervalorizou essa farinha, hein? Você a odeia, é? E principalmente os ovos. Nós chegamos ao ponto crucial da questão. E os ovos daquela galinha filha da puta que deram vida à porra da massa italiana! Você... O que acha deles, hein? O que acha dessa galinha, já que é um ser vivo como você e que daqui pra frente poderá ser tratada de igual para igual? Então, como é que é, hein? Você gostaria que essa galinhinha escrota e caipirona, que ao invés dela ter só botado os ovos, ela tivesse chocado esses mesmos ovos que estão aí na sua macarronada? É isso que você gostaria, é? E que... Aleluia, Senhor, aleluia! Nascessem-lhe pintos. É isso que você gostaria? E que dessa imensa prole de pintos, diga-se de passagem, todos eles uns pintinhos da puta. O pio de um só deles insurgisse, poderoso, tonitruante, numa tarde de domingo, diante de uma cumbuca de barro cheia de milho, no terreiro da fazenda, ali bem diante de toda aquela porra de família galinácea plantada diante daquela cumbuca de barro que mais parece de bosta. E que para o seu gáudio, o pio do pintinho seria exatamente assim, sem tirar nem pôr. Eu não pedi a ninguém pra me chocar. Eu não pedi a ninguém pra me chocar. E a vaca da mãe, desculpem, a galinha da mãe, que se esmerou para encher a cumbuca de milho numa tarde de domingo, só para encher o bucho da família, então há de se arrepender até a última pena de não ter sido uma galinhona mesmo, na acepção da palavra, de não ter aberto aquele bico antes e cacarejado todas. E rodado as asas, botando os ovos pra ferver numa esquina qualquer da Rua Augusta, porque ao menos assim teria se divertido um pouco na porra da puta da merda da sua vida. E assim, na mais pura dialética shakespeariana de chocar ou não chocar. Eis a questão. Ou brechtiana, se preferirem. É melhor só botar quando a finalidade é só lucrar? Ou ainda e por fim na dialética de Miriam Batucada? Quem mandou você chocar, hein, nega? E aquela frase, eu não pedi pra
pra ser chocado, eu pedi pra ser chocado. Ecoando em seu cérebro oco de galinha vazia. Você há de sentir o quê? Ei, sua galinha velha que não dá mais canja. Você há de sentir, sim, que eu sei. Já que galinha não pensa, eu digo o que você há de sentir. Há de sentir que aquilo que no bico de qualquer pinto é uma babaquice. Eu não pedi para ser chocado. Mas quando se trata do seu próprio pinto, nem galinha aguenta. E aguenta agora, já sem trema. Isso dói.